Irmãos, eu já contei às vezes aqui algum pedacinho do meu testemunho. Nós estamos no mês de Outubro Rosa. E os irmãos sabem que eu tratei um câncer, mas não foi um câncer de mama. O nome é muito difícil de falar, vou tentar falar aqui. É um adenocarcinoma de reto. Foi o que eu tive. Ele cresce lentamente. No estágio inicial, ele não apresenta sinais e nem sintomas. E isso dificulta a descobrir ele precocemente. No entanto, as colonoscopias periódicas podem ajudar a rastrear e descobrir esse câncer precocemente. Em fases avançadas, ele pode causar obstrução intestinal, sangramento e outras coisas. E pode causar metástases em outros órgãos. Esse foi o câncer que eu tive em 2019. E eu sobrevivi, eu estou aqui. Vocês sabem que todo tipo de câncer é perigoso. E os de reto, intestino, cólon, são perigosíssimos, muito perigosíssimos. Mas Deus tem um tratar na minha vida diferente, porque cada uma de vocês aqui, Deus tem um tratar diferente. E eu fui curada pelo Senhor. E uma das maiores curas que Deus me deu no processo foi a cura emocional. Porque muitas pessoas, quando tratam um tumor, têm que ser acompanhadas por psicólogos. Porque muitas não suportam o processo. Eu ali, quando fazia a minha rádio, eu via mulheres chorando, porque no meio do processo, seus esposos abandonaram ela. Porque ela agora ia perder a sua mama. Porque agora ela estava caída, magra, definhando. E elas choravam ali porque falavam, meu esposo não me quer mais. Então eu tive que ter saúde emocional para cuidar de mim e ver o sofrimento de outras pessoas também. Mas esse ano fez 6 anos que eu sobrevivi. E o interessante, irmãos, que todo o processo que eu passei, desde que eu aceitei Jesus, não sou melhor do que ninguém, não sou privilegiada. Todo dia eu falo com Deus, obrigado porque tu não me mataste hoje. Porque a misericórdia de Deus é causa de não sermos consumidas. E eu me lembro que antes de tudo isso, Deus me mostrou em sonho. E quando eu sonhei, eu pensei que era só um sonho. Então, quando Deus te der um sonho, fique atento àquele sonho que Deus está te dando. Fique atento, porque Deus às vezes está te mostrando algo e você acha que é só um sonho. Muitas das vezes não é um sonho. E eu sonhei que eu vi uma bolinha no meu reto, porque eu tive um câncer de reto baixo, e ela pulsava ali. E eu falei para o meu esposo, falei, amor, eu tive um sonho assim, estranho, que algo pulsava no meu reto em mim. E ali, irmãos, passou aquele sonho. Nós estávamos fazendo um trabalho num lar, e a nossa irmã Eliane, que dirige a oração, estava nesse dia, e nós íamos terminar aquele trabalho e íamos para outra casa. Só que quando passamos o trabalho, a irmã Eliane falou, Ana, quando você estava aqui em pé, descia algo sobre você, uma luz sobre você, e Deus mandava orar o teu abdômen. E ali ela orou por mim, porque ali Deus já estava começando a cuidar de mim. Hoje você está aqui ouvindo testemunhos. Deus está cuidando e te sarando aqui hoje também. Se é algo, como a Lígia falou, que vai começar, Deus hoje já está cuidando de você, repreendendo para a glória de Deus. E ali, irmãos, foi o primeiro sonho que eu tive. E quando foi no outro ano, eu fui ao banheiro um dia. E quando eu fui ao banheiro, eu tive uma hemorragia muito forte. E não foi uma hemorragia com aquele sangue preto pisado, não. Uma sangria bem vermelha. E ali eu falei para o meu esposo, eu estou tendo uma hemorragia. E eu pensei, é uma hemorroida, qualquer coisa assim, me leva para o hospital. E ali ele me levou para o hospital. Cheguei no hospital, meu sangue, o médico me chamou e falou, Ana, o teu sangue está normal. Mas era impossível estar normal porque eu estava com tumor. Tinha que acusar alguma coisa no meu sangue. E ali eu fiquei tranquila, porque ele falou que não tinha nada em mim. Eu me lembro na época até que eu comentei com a Lígia, uma vez, não foi Lígia? Lígia, eu tive uma hemorragia, mas meu sangue está bom. O médico falou que meu sangue está bom. E ali, irmãos, eu tive outro sonho antes de passar na doutora. Eu sonhei que eu me via muito enferma, muito magrinha, muito debilitada no lugar que eu moro, só que não tinha os muros que cercam o prédio. E eu me ajoelhava do lado de fora e orava a Deus, porque a voz no sonho dizia assim para mim, o que você tem é de família. Quando eu acordei, eu entendi que era algo perigoso, porque eu tinha perdido um câncer nos ossos. E quando aquela voz falou para mim que o que eu tinha era perigoso, eu dobrei meus joelhos e o céu estava bem azul no sonho e eu orava. E quando eu orava, do céu caiu uma bolsa diante dos meus pés. E quando eu abri aquela bolsa, tinha uma comida. E aquela comida que caiu para mim naquele dia e no sonho me revitalizou, essa comida está aqui hoje também. Para te reanimar nessa noite. Para você entender que nada está perdido. Que a última palavra é do Senhor. E ali eu me alimentava daquela comida, eu me respirava e me sentia mais forte. E acordei daquele sonho. E chegou o dia que eu tive que passar na consulta da proctologia. E quando eu deitei naquela cama, eu deitei consciente que eu tinha uma doença maligna. Eu deitei consciente que ia detectar algo em mim. E quando ela me examinou, ela falou, Ana,
pelo pólipo que está aqui no teu reto baixo, o formato dele e a extensão que ele está, tudo indica malignidade. Mas eu vou colher a biópsia e você depois vai voltar. Só que a minha biópsia deu inconclusiva e eu tive que fazer de novo. E quando veio o resultado, eu me lembro que a cabo ligou lá do Hospital da Marinha, falando para mim, olha, dona Ana, a senhora vem para o hospital, traga seus documentos, que a senhora vai com outro setor. Ali eu já foi a confirmação. Só que ela não podia dizer para mim que era para oncologia. E ali eu fui para o hospital, quando ela se encontrou comigo, ela falou, dona Ana, me perdoa, porque eu não podia dizer para a senhora no telefone que a senhora estava com um câncer. Aí eu falei para ela, não se preocupa, porque como diz a palavra, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. E quem sou eu para reter o Espírito que habita em mim? Se Deus quiser que eu passe por esse processo, eu vou passar. E ali a doutora falou, já definimos o teu tratamento, 28 sessões de rádio, mais químio oral, 3.000 de comprimido todos os dias da radioterapia. Mas aí quando ela me deu aquela notícia, meu esposo estava do lado de fora, e ela falou, você quer que eu chame seu esposo? Não. Eu vou dar notícia para ele. E naquele ano que eu descobri o tumor, era o ano que meu filho casava em setembro. Era o ano do casamento do meu filho. E eu não sabia se eu ia estar viva para entrar com meu filho na igreja. Mas Deus cuidou de mim. Eu repito todos esses louvores, dia após dia, Deus está cuidando de você. Você é pessoa que não sobreviver, às vezes não uma enfermidade, uma luta, uma batalha, mas tu sobreviveu. Tu está aí para glorificar Deus. E ali, irmãos, eu lembro que eu falei para meu esposo, as lágrimas caindo, porque nós não somos de ferro. Eu entrei no banheiro do hospital, coloquei minha bolsa no chão e eu falei para o Senhor, Senhor, se tu quiser me levar, eu sou tua. Mas se tu quiser que eu passe por esse processo, não deixa eu perder a minha fé. Mas eu vou confessar para as irmãs, a minha fé eu não perdi. Mas em momento de muita dor, uma vez eu falei para o Senhor, Senhor, não é melhor tu me levar? Porque, irmãos, um câncer de mama, um câncer assim na frente, você trata, você pode de repente vir a um culto em algum lugar. Eu não podia vir, eu não podia. Eu não podia sentar. Eu não podia sentar, eu só podia ficar deitada de lado. Eu só ia no banheiro com meu esposo diante de mim, para me segurar nas pernas dele, colocar um pano na boca e morder para gritar da dor. Porque eu com o meu reto todo queimado e toda a minha evacuação só era líquida devido à rádio. Então pensa, você com o reto todo queimado e descendo aquilo líquido pelo teu reto 10 vezes ao dia. 10 vezes ao dia. E meu esposo cuidando de mim, cuidando da casa, meus filhos trabalhando. Quando meus filhos chegavam de noite, ele vinha para a casa do Senhor e me deixava lá cuidado e eu sobrevivi. Eu me lembro que meu esposo foi pregar em Caetés, nos 60 anos de Caetés. Quando eu ouvi esse hino pela primeira vez, sobrevivi. E eu cantei tão animada aquele hino, eu não sabia que aquele hino ia servir para mim. Que aquele hino estava falando comigo. E ali, irmãos, eu passei por aquele processo, um dia sem aguentar dor, eu deitava naquela máquina. Irmãos, que situação. Eu tinha que deitar na máquina, os enfermeiros vinham, eu pedia a Deus quando fosse uma enfermeira, não um homem. Embora o homem enfermeiro, para ele tudo que eles veem ali dentro é normal, mas para a gente não. E eu tinha que ficar à mostra no meu corpo, porque era onde a máquina rodava e vinha. Irmãos, quando aquela máquina passava em volta de mim, eu me sentia que nem quando a gente bota a comida no micro-ondas e a comida faz aquele barulhinho. Era assim que eu sentia lá dentro, tudo pulando, tudo pulando, tudo pulando. Sabe, esquentando, 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 porque era uma medicina nuclear, você está recebendo coisa forte ali. E ali, irmãos, todas as vezes que eu deitava na máquina, eu falava, muito obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que você está comigo. E eu me lembro que uma vez bem debilitada, eu deitei naquele dia, o Senhor falou assim no meu ouvido, minha serva, eu vou te dar vitória. Sabe quando Deus fala alguma coisa com a gente está numa luta muito grande, numa batalha muito grande, e a gente fala, isso é meu coração, é eu que quero ouvir essa voz aí dizendo que vai dar tudo certo, mas lá no fundo era Deus. E Deus falou assim, eu vou te dar vitória. Deus hoje está dizendo aqui para muita gente, eu vou te dar vitória. E eu falei assim, e eu respondi a Deus. Eu falei, Deus, é você que está falando comigo mesmo? Aí o Senhor foi mais duro comigo e falou assim, minha serva, tu não conhece mais a minha voz? Oh, glória a Deus, aleluia. E eu mal sabia eu que eu ia ser curada por Deus. A doutora que minha não estava, a outra falou assim, fiz risco cirúrgico, fiz tudo. Porque a doutora falou, teu tumor diminui, mas não some. E nós vamos te operar e você vai colocar a bolsinha aqui do lado. E eu só ouvi ela falar. E a minha ligação só com o Senhor, só com o céu, só com o céu, só com o céu. A última palavra é do Senhor, a última palavra é do Senhor. E ali no meio daquele processo de dor, quando ela me deu aquela palavra um dia, eu deitei e dormi. E novamente o Senhor veio até mim. E o Senhor me mostrava uma mão segurando o raio-x. E aquela mão segurando o raio-x, apontava para o raio-x. E a voz no sonho dizia para mim, olha para cá, falta muito pouco. E ali eu comecei a chorar, agradecendo a Deus aquele sonho que o Senhor me deu. E chegou agora o dia de ver o resultado. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil, mas eu sobrevivi. E eu deitei no meu sofá da minha casa, eu não podia abrir geladeira, eu não podia ir no fogão, porque quem faz radioterapia não pode nem no frio nem no calor.
Eu não podia nada disso. Eu tinha que vir tudo na minha mão. Eu não podia entrar na cozinha com o fogão ligado, abrir geladeira. E naquele dia eu deitei no meu sofá e eu não dormia, eu só fechei os olhos. E o Senhor me deu uma visão. E na visão Deus mostrou o reto. E eu olhava claramente, tudo rosa lá dentro. E a mesma voz que desde o começo, aleluia, falou comigo. Ela disse assim para mim, olha para cá, não tem mais nada. Não tem mais nada. Irmãos, como pode um Deus nos amar tão assim, dessa maneira? Deus me mostrou antes que eu tinha algo. Deus me mostrou e me deu um sonho, a bolsinha me alimentando. Deus me deu o sonho do raio-x e Deus me mostrou a cura antes do médico. E quando eu cheguei na doutora, que eu deitei na cama, ela, Ana, vamos ver aí o resultado desses 28 dias de radioterapia. E eu me lembro que numa das penúltimas eu fui tão mal, tão mal. Eu entrava no banheiro, quando eu saía no banheiro, irmãos, eu tinha que abrir a minha perna, eu não podia fechar a perna. Meu esposo ou meu filho tinha que segurar na minha mão e sair, eu tinha que ir assim, ó. Porque eu não podia juntar minhas pernas. Eu não podia sentar de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor. Mas eu venci. Eu venci. Se eu venci, você também vai vencer. E ali, irmãos, quando eu deitei na cama daquela doutora, que ela colocou o aparelho, ela falou exatamente a palavra que Deus falou para mim no meu sofá. Ela olhou o meu reto e falou assim, Ana, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Irmãos, é muito privilégio. Ralabaxubi cantarabachais. Deus, Ele fala, Deus revela, Deus mostra. Porque Deus, Ele é fiel. E eu estou assim. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Ana, não tem nada. Geralmente, mesmo quando não tem nada, a gente opera e faz a limpeza ao redor para ter mais segurança. Mas eu me reuni com a Onco e decidimos que nós não vamos te operar, vamos te acompanhar. Mas numa oração aqui de segunda-feira, que eu sempre frequentei muita oração de segunda-feira, esse ano é que eu não tenho vindo muito, a irmã Mara foi perto de mim e falou assim para mim, minha serva, o homem não vai te tocar. O irmão deu testemunho na segunda-feira aqui. Tem coisas que um homem faz para você, alguém te ajuda e você nunca esquece aquela pessoa que te ajudou. Mas eu estou dizendo para você hoje que não é o homem que vai te ajudar. A digital que vai ficar nesse problema é a do Senhor. E eu fui me alimentando. Você está se alimentando hoje? Você está tomando posse hoje? E eu ali com câncer, sentada, sabendo que eu estava com câncer. E eu me alimentava de tudo que eu recebia vindo daqui. E eu estou aqui, irmãos, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. E para completar, Deus me deu 2 livramentos nesse período. Porque meu esposo estamos sempre presentes aqui nos cultos, na época da Covid. Embora ele chegasse em casa, entrava no banheiro, tirava toda a roupa, tomava banho, fazia todos os procedimentos. Quando eu fui fazer um check-up da colonoscopia que eu fiz, que eu entrei no consultório, a doutora falou para mim, você sabia que você teve Covid? Deus me guardou do câncer e da Covid. Eu tive Covid com a minha imunidade lá embaixo, mas eu sobrevivi. Você vai sobreviver também. Irmãos, nós vamos soltar um hino. Eu já acabei aqui. Por isso que eu li, Deus ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo também o teu clamor hoje. Vamos louvar o Senhor?